Bom, pessoal, hoje daremos início aos intervalos reais, tá? Mas para mim ter uma compreensão boa de intervalos reais, eu preciso ter noções da minha reta real, ou seja, da minha reta numérica, tá? Imaginem que vocês têm uma reta aqui. À direita de vocês estão os números ditos positivos, mas lá no início, quando nós aprendemos, tá? Os números foram os primeiros números que nós aprendemos, de 0 até o infinito positivo, que são ditos os números naturais, certo? Então, estes foram os primeiros números que nós aprendemos. No transcorrer do conteúdo da nossa vida estudantil, lá no 7º ano, nós aprendemos que além desses números ditos positivos ou naturais, existiam os números negativos, que nós aprendemos então no 7º ano. Para a esquerda da minha reta, eu tenho os números negativos e para a direita eu tenho os meus números positivos. Qual é agora a importância da reta no nosso conteúdo? Por quê? Porque a gente vai estudar intervalo. Mas o que é intervalo? Intervalo nada mais é do que um pedaço da minha reta. Ou seja, entre o 1 e o 2, por exemplo, existem vários números. Não existe? Não é assim, ó, do 1 pula para o 2. Não, existem vários números. E estes números nós conhecemos como sendo os números racionais. Então, aqui no 7º ano, eu aprendi lá os números inteiros. Também aprendi os números racionais, que são os números que estão entre estes números inteiros. Mas também tem os números que não são racionais. Por quê? O que é um número racional? Um número racional é um número que eu consigo dividir e transformar num número decimal. Ou seja, um número racional é um número que eu consigo tanto escrever ele na forma decimal quanto na forma de fração. Então, se eu tenho um número que eu consigo escrever na forma de fração ou decimal e ele é considerado racional, existe um número que eu não consigo escrever na forma de dízima periódica e ele é chamado de número irracional. Vamos parar para pensar aqui, ó. Imaginem que aqui bem no meinho vocês teriam o 0,5, certo? Que é chamado 1/2. Mas um pouquinho para cá eu tenho o 1/4, certo? Entre 1/4 e 0 e 1/2, por exemplo, entre esse espaço aqui, ó, entre 1/4 e 1/2, existem números. Por exemplo, existe o 1 sobre 42, ele não existe? E 1 sobre 42, ele, se eu transformar ele em número decimal, ou seja, dividir 1 por 42, eu vou chegar à conclusão que este número aqui, ele vai ser escrito dessa forma aqui, ó. E ele não é periódico, tá? Então, este número aqui, ele é considerado irracional. Por quê? Porque eu não consigo escrever ele periodicamente os números depois da vírgula. Porque se eu pegar 1/4 e fizer esta transformação em número decimal, eu vou chegar à conclusão que 1/4 é 0,25. Agora, o 1,42, ele é um número irracional. Por quê? Porque os números que estão depois da vírgula não são periódicos. Então, junto com os números racionais, existe um pedacinho dos chamados irracionais. E todos estes números aqui são considerados os meus números reais. Então, para mim trabalhar um intervalo,
eu preciso saber pelo menos o que é considerado um número real. Eu poderia dizer assim para vocês, escrever assim, ó. Os inteiros, né? O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números reais? Sim, porque os inteiros estão dentro dos números reais, do conjunto dos números reais. Porque os racionais estão dentro dos reais. Eu ainda poderia escrever outra forma. Os números naturais estão contidos dentro dos números racionais? Sim, estão dentro. Ou seja, um está dentro do outro. O natural está dentro do inteiro, o inteiro está dentro do racional, e junto com o racional eu tenho uma pequena parte lá que é irracional, considerada irracional, que é aqueles números que depois da vírgula não são periódicos, eles não possuem uma dízima periódica, e todos eles são considerados os números reais. Bom, pessoal, então isso seria a reta real, ou também conhecida reta numérica. Até o próximo vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva e até lá!